Novela topíssima, quarta-feira, 16 de junho de 2021. Elizabeth vai ao julgamento de Vitor e fala para Zumbi que ela está com o coração partido, pois não gosta de ver Vitor naquela situação. Zumbi diz que ele também não está gostando nada de vê-lo assim, por mais que ele tenha feito besteira. Vitor se senta bem na frente de Madalena. A mãe de Jandira fala que tudo que ela quer é que a justiça seja feita. Começa o julgamento e Vitor conta tudo o que aconteceu detalhadamente, sem esconder nada. Madalena e Zeca escutam atentamente cada palavra dele. Vitor conta que depois de tudo que aconteceu, ele ficou com muito medo e por isso acabou fazendo mais uma coisa errada. Conta que ele fez de tudo para jogar a culpa do que ele fez em cima de Rafael. Vitor fala que ele já confessou tudo. Afirma que ele é o culpado. Diz que agora ele tem consciência do erro que ele cometeu e precisa de pagar pelo que ele fez. Nesse momento, rola um silêncio total no local. Vitor diz que aquilo é tudo que ele tem a dizer e em seguida abre mão de sua defesa. Fala que é perda de tempo eles continuarem, pois o que ele fez é indefensável. Elizabeth chora ao escutar que Vitor vai ficar 2 anos e 3 meses pagando pelo que ele fez a Jandira. Na saída, Vitor tenta pedir perdão mais uma vez para Zeca e Madalena, mas a mãe de Jandira fala que ela não consegue perdoá-lo. Mais à frente um pouco, Elizabeth fala para Vitor ser forte, pois eles não vão abandoná-lo. Zumbi também diz para Vitor que assim que liberar, eles vão visitá-lo. Vitor agradece e fala que eles são amigos de verdade. Elizabeth abraça Zumbi e chora depois de Vitor sair. Enquanto isso, Graça e André seguem o caminhão que eles pensam que irá levá-los até os sócios de Taylor, pois nem passa pela cabeça de Graça que eles estão sendo enganados, já que Graça contou para Pedro o seu plano e ele avisou Paulo Roberto imediatamente, que logicamente decidiu fazer André e Graça passar por um grande constrangimento. Graça pergunta para onde será que o caminhão está indo. André fala que não faz a menor ideia, mas garante que não vai perder aquele caminhão de vista de jeito nenhum. Graça fala que tudo está muito estranho, pois aquela é uma carga muito valiosa para estar sem nenhuma escolta. André diz que deve ser uma estratégia nova. Fala que eles devem estar fingindo não ser uma carga valiosa para não chamar a atenção de ninguém. Graça fala que mesmo assim ela pensa que não faz muito sentido, mas acaba concordando com ele. Canarinho vai até a peixaria e conversa com Fernando sobre o julgamento de Vitor. Fernando conta que sente muita saudade de Jandira. Diz que eles se desentendiam quase todo dia, mas eram briguinhas boba, pois eles eram muito ligados um no outro, amigos mesmo. Canarinho fala que é verdade, pois ela sempre o protegia. André diz para Graça que os sócios de Taylor são bastante ousados, pois aquele caminhão está indo diretamente para a Universidade Alencar.
Graça fala que dessa vez não tem como dar errado. Enquanto isso, Bruno fica surpreso ao chegar na peixaria e encontrar Fernando trabalhando lá. Fernando fala que ele está trabalhando lá porque eles estão precisando, pois agora que os pais dele estão desempregados, toda ajuda é bem-vinda. Desconfiado, Bruno diz que está entendendo tudo e em seguida pergunta para Fernando se Pedro deu a vaga que era de Jandira para ele. Fernando confirma que sim, diz que Pedro é gente fina e em seguida acha o jeito de Bruno muito estranho e pergunta se ele está com algum problema. Bruno não responde à pergunta dele, mas avisa que precisa de falar com Pedro. Fernando pede para ele aguardar um pouquinho, que ele vai chamá-lo. Bruno diz que não precisa, pois ele sabe muito bem o caminho e entra. Bruno chega na sala de Pedro e não tem ninguém. Pedro chega logo em seguida e pede desculpas. Conta que comeu uns salgadinhos que não fez nada bem para ele. Todo simpático, Pedro estende as mãos para cumprimentar Bruno, mas Bruno deixa ele com a mão estendida e fica olhando fixamente para os olhos dele. Repito, todo simpático. Pedro diz que Bruno pode cumprimentá-lo, pois ele já lavou as mãos e se assusta com o que escuta. Bruno fala que não dá a mão para gente safada que nem ele. Bruno diz que dessa vez ele foi pessoalmente para fazer a entrega. Pedro pergunta do que é que ele está falando e fica surpreso ao saber que Bruno é quem manda as caixas com pedaço de veludo para eles. Bruno fala que foi lá para fazer uma entrega, por isso é melhor Pedro abrir a caixa. Pedro fala para Bruno que ele vai se arrepender de ter ido lá. Bruno conta que ele tem um dossiê mostrando quem Pedro realmente é na verdade, e é exatamente por isso que ele foi tranquilamente falar com ele. Pedro pergunta por que é então que ele não entregou o dossiê para Graça. Bruno conta qual é a verdadeira intenção dele e explica o porquê. Ele conta o que aconteceu ao seu irmão. Bruno conta que eles sempre foram muito unidos e revela que ele sempre teve muita grana. Depois de escutar Bruno falar que a culpa pelo que aconteceu ao irmão dele é de Pedro e Paulo Roberto, Pedro fala que nem ele e nem Paulo Roberto tem culpa de nada. Vitor se assusta ao chegar no lugar onde ele poderá ficar pelos próximos 2 anos e 3 meses. Cabisbaixo, ele passa pelos procedimentos, não demora muito, e ele fica mais assustado ainda, pois ele jamais imaginou que poderia passar por uma situação assim algum dia. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.